com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua Vibe Mundial FM. Você que está no carro, pare tudo, hein? Não mude de estação. Você terá uma opção muito boa aqui na Vibe Mundial. Temos hoje uma entrevista bem legal, daqui a pouco eu vou dizer quem é, mas primeiro eu vou cumprimentar aqui o meu companheiro Marco Leone. Muito boa noite. Salve, Paulinho, boa noite. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Hoje um programa bacana, né? Interessante aí, vamos falar um pouquinho de assuntos que você gosta aí. Sim, hoje é dia de falar de futebol, hoje é dia de falar de esporte, de bastidores. Hoje é realmente, para quem gosta de esporte, tem que ficar por aqui. Pena que o nosso Marcelo Santos, Marcelo Santos não pôde vir, santista, aliás, santista como nosso convidado de hoje. Nosso convidado é Vladir Lemos, jornalista, diretor de esportes da TV Cultura e apresentador do programa Revista do Esporte, editor-chefe do histórico Cartão Verde. Por mais de 10 anos, o Vladir mantém no ar, desde 2007, o blog Letras, Ataques e Firulas. Escreve também para o jornal A Tribuna de Santos, que é onde ele começou praticamente a carreira, né? Sendo autor também, olha que currículo, de 6 livros e 2 documentários. Vladir, é um enorme prazer ter você aqui com a gente. Ô Paulinho, boa noite a todos. O prazer é meu, você sabe. Estou feliz aqui com o nosso reencontro. A gente teve uma época que estava bem próximo, mas a vida profissional da gente é assim mesmo, né? As pessoas se chegam, aí depois ficam um pouco distantes, mas a gente está sempre em sintonia, que eu sei. Exatamente. Vladir, teve um período que eu frequentava bastante os bastidores do Cartão Verde, e ele sempre foi muito gentil, viu? Muito gentil. Eu estava no comecinho da carreira e ele, sabe, uma pessoa que muito receptiva. Aliás, eu conheci o Vladir, se não me engano, Vladir, quando eu estava no Corinthians, nas eleições do Corinthians. Você estava com um link lá na TV Cultura e você viu o povo correr atrás de mim, né, Vladir? Boa memória sua, boa memória. É verdade. Perto do busto do Neco, se não me engano, tava o link ali, né? Se eu não estou enganado. Exatamente. Vladir, você vai para o céu, hein? Você trabalha com Vitor Birner há quanto tempo? Cara, então, na verdade eu trabalhei com o Vitor Birner há mais uma década e meia praticamente. Sim, né? Verdade. Mas agora nessa mudança que a gente teve lá para tentar reformular a parte esportiva, no final o Birner acabou saindo, cara. Mas a gente continua amigo. Falei com ele, ele viveu uma grande perda agora nesses últimos dias, né? Perdeu o pai. Sim. Mas a gente continua muito amigo. Agora eu não sei se eu vou pro céu, não. E também se eu fosse, nem sei se podia ser por causa disso. Que maravilha. E lá também, se não me engano, tem o grande ídolo nosso aí, né, Paulinho? Trabalha lá com o Vladir, o Rivelino, não é isso? Sim, Roberto Rivelino. Sim. Eu, como carioca, tricolor, comecei indo ao estádio lá, vendo a máquina jogar, e ídolo do Corinthians, ídolo do Brasil e do Fluminense. Um dia precisamos trazer ele aqui também, né? Vai ser muito legal. Com certeza. Vladir, qual que é a proposta, qual é a diferença do Cartão Verde para o Revista do Esporte? Eu diria para você que nesse momento, talvez ele é menor do que aquilo que a gente imaginou. O que aconteceu? Na verdade foi difícil, claro, essa escolha de tirar o Cartão Verde do ar e fazer uma reformulação. Quando a gente fez isso, que a gente pensou primeiramente em poder ter uma faixa um pouquinho maior. Então, qual que era a nossa ideia? O Cartão Verde tinha uma edição por semana e a nossa ideia era fazer com a Revista do Esporte 3 edições semanais. Acontece que assim que a gente começou, que a gente conseguiu aprovar o projeto, que eu consegui apresentar para a direção tudo que a gente estava imaginando, veio a pandemia e levou tudo de rodo, né? E aí mudou tudo.
E o que aconteceu foi que a gente ficou um tempo com o Cartão Verde em reprise, né, no primeiro mês, um pouquinho mais. E aí, na hora que a gente sentiu um pouco de alívio, a gente tentou realmente começar a implementar aquilo que a gente tinha pensado. O que a gente queria, na verdade, era fazer, com a Revista do Esporte, um programa que fosse com um ritmo um pouquinho diferente, com mais matérias, né, mas sem perder a parte analítica e os comentários. Então, dessas 3 edições, por enquanto, a gente está conseguindo levar uma ao ar. Se tudo correr como a gente está prevendo agora, no começo de outubro a gente vai passar a ter mais uma edição por semana às segundas, e quem sabe a gente consiga chegar à 3ª edição semanal e fazer segunda, quarta e sexta, que era a nossa ideia inicial. Mas você, Paulinho, já contou aí para quem está nos acompanhando que você viveu lá, participou, acompanhou os bastidores do Cartão Verde. A proposta e a nossa missão como jornalista esportivo na fundação lá, ela continua sendo a mesma, né? A gente pode mudar um pouquinho a embalagem assim, mas a maneira de fazer, eu acho que ela muda muito pouco, né? Ah, sem dúvida nenhuma. E agora nessa função de diretor de esportes da TV Cultura, você começou nessa função quando, Vladir? Então, na verdade, a administração nova está na TV há 1 ano e meio, né? Então, na verdade, tem 6, 7, 9 meses. O departamento de esportes foi recriado, na verdade, em dezembro do ano passado. Você vê que momento, né? Passaram 3 meses, veio o negócio da pandemia. Agora, a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Por exemplo, ano passado, desde da chegada dessa nova administração, a gente conseguiu retomar as transmissões esportivas. A gente estava transmitindo a Superliga masculina e feminina de vôlei, que eu acho muito bacana pela história que o vôlei tem, pela importância que tem na história esportiva do nosso país. A gente conseguiu fazer a transmissão daquele primeiro torneio de seleções de futebol feminino que, na verdade, marcou a estreia da Pia Sundhage à frente da seleção brasileira feminina. Depois a gente conseguiu fazer a final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, tudo isso ao vivo, né? Transmissão mesmo. Bem, né? legal, bem legal. Corinthians e São Paulo, 2 jogos muito bacanas, com público, inclusive o público do jogo de volta, que foi no que é hoje a Arena Neoquímica, né? Ainda era a Arena Corinthians, público recorde para o futebol feminino brasileiro. Conseguimos fazer as finais do Sub-16 feminino também. E agora a gente está tentando reerguer tudo, porque a pandemia veio. Você vê, na hora que a gente estava chegando no final da temporada das 2 Superligas, no final de semana que a gente estava entrando nos playoffs, na verdade todos os jogos foram cancelados. Isso foi um baque pra gente, né? Agora eu também você me conhece, eu sou um cara de redação, durante muito tempo fui repórter, eu sou um cara assim, ligado no jornalismo, no chão da fábrica, como a gente diz, de fazer, né? Eu estou tentando cavar outros caminhos, aí levar outras oportunidades para a gente sempre teve compromisso com outros esportes além do futebol, e a gente vai tentar, na medida do possível, fazer isso tudo virar, né? Agora, foi muito legal a recriação do departamento de esportes, porque acho que, na verdade, fazia quase 3 décadas que a TV tinha perdido um departamento de esportes e, na verdade, a gente estava vinculado ao jornalismo, né? Quer dizer, foi um passo, né? Agora a gente precisa de outros, né? Ah, bem interessante. Vladir, eu queria uma opinião sua para o seguinte fato que está acontecendo no momento. Bom, a TV Globo, ela praticamente ela assumiu que para ela a cobertura esportiva é uma cobertura de entretenimento, não uma cobertura jornalística. Com essa questão de liberar os profissionais para fazer o merchan no meio da programação esportiva, no meio do jogo. E eu queria a sua opinião sobre isso. Você é a favor disso? Você é contrário a esse tipo de comportamento? É possível que isso aconteça na cultura? O que você acha, Vladir? Olha, eu acho assim, primeiro de tudo, eu acho que a cultura, como veículo, ele é um veículo que tem um perfil diferente dos outros, entendeu? Você me conhece, eu vou obviamente externar aquilo que eu penso, mas eu acho que você já me conhece há bastante tempo. Eu acho assim, eu acho que jornalismo é jornalismo, entretenimento é entretenimento.
Se você pega uma transmissão e você quer transformar ela num entretenimento, eu acho que tudo bem, você tem esse direito. A partir do momento que você tem os direitos de transmissão, você trata o produto que você tem na mão da maneira que você quiser. Agora, eu sempre achei que jornalismo é jornalismo, entretenimento é entretenimento. Eu, até hoje, não me misturei com o que não fosse jornalismo, ocupando o cargo que eu ocupo agora, principalmente. Em algum momento eu vou me ver diante desse dilema. E a verdade é que para você manter tudo em pé hoje, se você for um cara muito radical, você corre o risco de perder meio que o bonde da história. E o bonde da história, ele nunca é muito humano e nem muito bonzinho, né, Paulinho? Agora, de minha parte, eu acho que jornalismo vai ser sempre jornalismo. Entretenimento é uma outra coisa, entendeu? Eu acho que, na verdade, o que pega mais, eu acho que é essa parte da cobertura se misturar com entretenimento. Aquilo que eu falei, eu acho que a transmissão, ela até tem um viés. Vamos tratar entretenimento aqui como se fosse um divertimento. Você está oferecendo uma diversão. Isso. Eu acho que até ela está mais próxima. Agora, quando você investiga, que eu sei que é bem a tua área, você faz isso como poucos, entendeu? Quando você está compromissado com a informação e com esse tipo de coisa, essas duas questões, obviamente, elas conflitam, entendeu? Sim, sim. Eu gostaria muito de continuar até o final da minha carreira, podendo exercer só o papel de jornalista, entendeu? E vou fazer o possível para que seja dessa forma, ou para que seja da forma mais pura possível, entendeu? Agora, reconheço que a cada dia isso fica mais difícil, né? E essa foi uma própria batalha do cartão verde. Acho que isso é muito bacana. Por exemplo, dói tirar o cartão verde do ar? Dói. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parte comigo que acha assim que não existia lugar melhor para o cartão verde estar guardado do que na história. A partir do momento que ele sai do ar, ele está na história. E ele começou e acabou sem ter cedido 1 milímetro nessa questão. É bem interessante. E eu acho que eu tenho algum mérito nisso também, porque todas as vezes que alguém propôs alguma coisa assim, não que eu tenha tido a palavra final na coisa, mas eu tive o comprometimento de apontar e falar, olha, eu acho que isso não é para a gente, e não é para o produto que a gente tem, e não é também para o canal que a gente faz, né? Pegando um gancho aí, Vladir, nessa questão de transmissão, né? Hoje a gente viu recentemente, com esse efeito da pandemia, transmissão recorde via internet, né? Estádios vazios, agora essa polêmica da torcida voltar para o estádio, meio na contramão aí do que está acontecendo em outros países. Queria que você comentasse aí o quanto prejudica essa questão do futebol sem torcida, né? E se de alguma maneira você vê o monopólio das grandes redes de TV ser comprometido por essa transmissão via internet. Você acha que isso é uma tendência ou é uma coisa circunstancial? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é tendência. Mas eu acho que é bom, né? Porque vai desenhar a coisa de uma maneira diferente. Por exemplo, é óbvio que a questão dos valores que envolvem os direitos de transmissão, eles estavam fora da realidade. Vocês concordam comigo? Por mais que, se a gente pegar o futebol, eu sempre falei, o futebol tem uma economia própria, entendeu? Não pode, se você pegar um jogador de futebol, o cara que investe num jogador de futebol, ele custa 5 milhões de euros hoje, daqui a um ano ele é vendido por 15, 20 milhões de euros. Cara, que economia que suporta um negócio desse, entendeu? Então, é uma coisa meio surreal falar. Fica claro que está uma bolha, né, Vladir? Exatamente. Não, e sempre foi uma bolha e é um tipo de economia assim que não tem base no real, entendeu? É especulativo, é só você ter um pouco de bom senso, você vai chegar nesse tipo de conclusão. Agora, eu acho que acontece com o esporte uma coisa que está acontecendo com a televisão. O que acontecia com a televisão pré-pandemia? Na verdade, a gente tinha todas as ferramentas para trabalhar do jeito que a gente acabou sendo obrigado a trabalhar agora. Eu, por exemplo, desde que a gente colocou a Revista do Esporte no ar, o único que vai à TV, que está no ar ali na frente da câmera, sou eu. Os comentaristas, eles estão todos remotos. Quer dizer, a gente tinha essa possibilidade, mas a gente não usava. Eu costumo brincar com as pessoas que fazem televisão comigo,
que a gente tinha um pouco de pudor nisso, né? Porque a gente falava, puxa vida, a iluminação não está boa, a qualidade da imagem não está boa, está granulada. Meu, acabou tudo isso, a necessidade fez você aceitar esse tipo de realidade. E acho que para o esporte acontece a mesma coisa, né? A partir do momento que você quebra monopólio, ou que a Globo passa a dizer que por esse preço, esse determinado torneio não interessa mais para ela, você tem que correr para outras mídias, entendeu? Eu acho que vai ser fatal. Agora, o que me preocupa bastante, acho que também pode ser um tema da nossa conversa, é se, havendo essa transformação, usando essas outras mídias, de alguma maneira o esporte vai ser acessível para as pessoas, né? Porque não adianta você colocar no Facebook, quer dizer, o Facebook até não tem como cobrar, mas não adianta você colocar num canal via streaming se você quiser cobrar do cara, entendeu? Eu acho que a grande perversão que existiu com o futebol, que é uma coisa que tem uma ligação muito forte com a cultura do nosso país, é que de repente ele não é mais de todo mundo, entendeu? Assiste o cara que paga, né? O cara que torce para o Santos e não paga uma TV a cabo e não tem dinheiro para pagar um outro tipo de serviço, ele vai ser condenado a ver o Corinthians toda semana, cara. Entendeu? E na outra ponta você tem um empobrecimento e endividamento aí dos clubes, né? Isso tem solução? Por que essa conta não fecha aí, falando de economia, velho? Então, eu acho que a conta não fecha muito por causa desse modo operandi que sempre foi do futebol, que é a economia que só interessa para o cara, que você está com o clube endividado, mas você aceita pagar um jogador e pagar 2 milhões de comissão para um empresário. Não, acho que é só a questão, acho que nem seria tão fácil, tão difícil assim, você, na verdade, grudar um clube à economia que fosse possível para ele. Né? Agora, a quem interessa isso? Talvez interesse para nós, mas para quem ganha dinheiro nessa roda, fatalmente não interessa, entendeu? Até E para não fugir só um pouquinho, que eu acho um tema muito interessante, que foi como você começou a sua pergunta, né? Falando dessa questão da ausência da torcida, eu acho, até a gente chegou a comentar isso no ar já algumas vezes, no começo, que abria uma possibilidade perigosa também, né? Que agora, de certa forma, o esporte também ele pode se descobrir não dependente mais do torcedor em loco, né? Que é um contrassenso, né? Aliás, viu, Vladimir? Um contrassenso. Há muito tempo, por conta da construção do estádio, do modelo econômico que eles encontraram para viabilizar o estádio, aliás, um modelo que eles não estão nem conseguindo honrar, o Corinthians trabalha sem nenhuma previsão de receber dinheiro do público. Então, por isso que o Corinthians está jogando o ingresso lá para cima, aquele que só quer saber realmente... porque o ingresso do Corinthians paga a Caixa, deveria pagar a Caixa, embora o Corinthians não repasse a grana para o fundo já faz um tempo, deve 50 milhões de reais para o fundo de repasse desse dinheiro que ninguém sabe direito onde foi parar. Mas essa elitização do futebol, ela tá se abrindo não apenas para quem frequenta o estádio, mas também na questão da transmissão, né, Vladimir? Você não acha que seria bem interessante, por exemplo, uma rede de TV aberta adquirir os direitos de televisão e, de repente, passar alguns jogos para a Cultura, alguns jogos para a Gazeta, jogos que ela não fosse transmitir? Eu acho que seria muito mais interessante, talvez atrairia mais patrocínios do que essa questão de fechar tudo e, às vezes, num pacote muito mais caro. Por exemplo, a ESPN Brasil, que é uma TV que é até bem legal, mas ela está num pacote mais caro da TV a cabo, acaba realmente afastando o torcedor, não só do estádio, como também do prazer de assistir futebol. Hoje em dia, a molecada, antigamente, todo mundo ia para televisão, ou ia para o rádio, ou ia para o campo por causa do futebol. Hoje a molecada nem fala mais do futebol. Não, e daí as pessoas não entendem por que o futebol está tomando outra envergadura, né? Aquilo que a gente faz. A gente até já comentou aqui, de certa forma, as cifras do futebol, no final, elas vão se manter, né? Eu costumo sempre dar esse exemplo. Eu acho assim, o futebol pode caminhar para virar o que é um golfe, é um tênis, entendeu? Vai continuar revelando celebridades,
vai continuar batendo recordes de faturamento, mas no final vai ter um apelo para um nicho de público, entendeu? Quando você pega um time como o Corinthians, que tem 30 milhões de torcedores, e você tem 100 mil, 120 mil grudados a um sócio torcedor, que na verdade são aqueles que vão ter o direito, primeiro, de acompanhar o time no estádio, você na verdade está reduzindo, entendeu? Aí, o que vai ser o futebol se ele não tem mais um estádio cheio de verdade e com as pessoas querendo juntar dinheiro para de repente poder ver um jogo e contar pro resto da vida, entendeu? O aspecto cultural do futebol foi esse, ele foi construído assim, entendeu? Mas lá fora já não é um pouco assim? Você vai no Mas não estádio... quer dizer que tá certo, né? Não, tudo bem, mas, por exemplo, para você assistir uma partida lá do Barcelona, do Real Madrid ou da Juventus, você tem que ou ser um sócio que compra lá a temporada inteira ou vai pagar 100, 200 euros lá na hora. Então, mas que aí também tem aquela coisa também que a gente precisa falar, né? Quando a gente quer ser crítico, tem que ser crítico, né? Por exemplo, o projeto que estava em Brasília, agora o Rodrigo Maia mesmo, tempos atrás falou disso, a gente tem como modelo o futebol espanhol. Futebol espanhol, os caras estão cheios de dívida, então eles fizeram um modelo, primeiro para consertar o futebol, do qual o Barcelona e o Real Madrid conseguiram se excluir porque existiam certos preceitos lá que eles conseguiam cumprir, entendeu? E mesmo assim estão cheios de dívida. Quantas vezes o governo salvou o Real Madrid? As contas não fecham também, entendeu? Viu, Vladir? Quantas vezes o governo de lá salvou o Real Madrid da falência? Pô, o Rossell não está na cadeia. Isso. Estão fazendo a mesma coisa, entendeu? É um verniz. Você pensa na Premier League, tudo bem, o campeonato é ótimo, bem gerido, mas de onde vem o dinheiro? Quando teve o Panama Papers lá, quando se descobriu, os caras tinham 14 bilhões de euros lá em paraíso fiscal, entendeu? Exatamente. Bom, aqui no futebol brasileiro, aliás, no futebol como um todo, só se justifica a presença de um intermediário de transação de jogador porque o Cartola, em tese, não ganha dinheiro nenhum, porque ele é não remunerado no clube. Mas será que ninguém com WhatsApp, então, que está mais fácil, antigamente era telefone, o cara não pode mandar um WhatsApp para o outro presidente, eu quero comprar o seu jogador? Tem necessidade? A necessidade, evidentemente, é para o cara receber a grana e aí sabe-se lá como que a pizza é feita, né? Essa realmente... É isso, né, Vladir? A gente vai ficar meio ranzinza, né? Eu estou, na verdade, dividindo essas coisas com vocês, porque acho que é o nosso papo aqui, é tudo que passa na nossa cabeça e a gente tem que ponderar um pouco na hora de pensar o futebol. Sim. Agora, como vocês disseram também, essa possibilidade, de repente, é que o modelo que a gente tem, a gente nunca teve um modelo assim que servisse realmente como alguma coisa que a gente ficasse totalmente convencido de que valeria a pena seguir, como na Argentina, por exemplo, que o governo comprou os direitos e o campeonato passa em TV aberta, entendeu? Agora, foi uma negociação feita pelo Grondona na época, então, você não sabe. Agora, eu acho que vale muito a gente pensar nisso, se a gente quer, é o que eu costumo brincar, né? Na verdade, se faz muita coisa em nome do futebol, mas para o futebol não se faz quase nada, né? Então, se a gente conseguisse, de repente, pensar um modelo assim, para que de alguma forma existisse uma pluralidade na TV aberta dos times, para que eles tivessem a exposição de uma maneira não igual, mas mais parecida, entendeu? E mais democrática, acho que seria bacana, entendeu? Seria bacana para o produto que as pessoas que cuidam do futebol têm na mão, entendeu? Exatamente. Vladir, vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo, hein? Tá feito. Estamos de volta com o programa Inacreditável aqui na sua Vibe Mundial FM, hein? Falando com Vladir Lemos. Leone, é você que pergunta agora, Marco Leone. Ô Vladir, aproveitando um pouquinho da tua biografia, né? O Paulinho leu aí um pouquinho, bastante versátil. Falando daquele teu livro, A Magia do Camisa 10 lá, você acha que isso ainda existe aí, essa mítica da Camisa 10? No futebol, claro, eu tive oportunidade de ver aí Rivelino, Zico, pessoalmente, Pelé, a gente vê. Quem seriam os grandes Camisa 10 hoje do futebol brasileiro, futebol mundial?
E o que te inspirou a fazer esse livro? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa passagem. Olha, camisa 10 mesmo, hoje em dia tá meio difícil, né? Pô, bem difícil, tirando o Messi, né? Então, e aí também tem o fato de que, agora que eu estava ouvindo a pergunta e estava junto fazendo uma reflexão, né? O livro, na verdade, é de 2006, então ele tem 14 anos. E de lá para cá, quando a gente escreveu o livro, já era um tema romântico, né? Hoje ele ficou mais ainda. Eu acho que perdeu bastante dessa mística, né? O que levou a gente a escrever o livro, primeiro é que o André Ribeiro, que escreveu o livro comigo, na verdade ele tinha escrito a biografia do Leônidas já, e numa conversa com uma publisher, na época, essa publisher tinha visto um livro de arte, na verdade não era um livro assim de teor histórico, era um livro de arte com fotos grandes sobre a camisa 10. E ela, na verdade, estava tentando trazer esse livro para o Brasil. E o André, com aquela veia de pesquisador que ele sempre teve, falou, puxa vida, por que a gente não, ao invés de comprar os direitos do livro, por que a gente não faz, né? Afinal de contas, a questão da camisa 10, essa história toda, nasceu com um jogador brasileiro, nasceu com o Pelé, e no final ela se encantou pela história, e a gente também, porque a camisa 10, sendo o que era, jamais não existia um livro sobre isso, como acho que depois do Magia da Camisa 10 não se fez outro, né? Então, o que a gente fez? Eu não sei se você conhece a obra, mas a gente, na verdade, contou, o primeiro capítulo do livro conta um pouquinho, tenta traçar, elencar as coincidências que levaram a camisa 10 a ser a camisa do Pelé. Não sei se você sabe da história, mas, na verdade... Conta pra nós. Os números eram fixos, e aí o Pelé, quando chegou no Santos, teve que, por causa de uma lesão do Vasconcelos, ocupar o lugar do Vasconcelos, que era a camisa 10. Quando veio a história da Copa de 58, a relação dos jogadores, na verdade, tinha sido enviada para a FIFA, mas ela precisava de uma numeração, e isso teve que ser feito às pressas. E foi feito por uma pessoa que eu não lembro agora, não recordo o nome, mas que pouca intimidade tinha com o futebol. E ela, na verdade, foi preenchendo lá, foi numerando, e, quem caiu com a 10 de novo? O Pelé. Entendeu? É inacreditável isso. Impressionante. E a gente vai contando essas histórias, e depois como o Pelé acabou dando uma envergadura diferente para a camisa, e tanto que uma das coisas que eu acho mais legais no livro, assim, é que o segundo capítulo, a gente teve a ideia de fazer o quê? Como durante boa parte da história os uniformes não eram liberados, né? Se não me engano agora, a partir de 1912 começou a existir a numeração num time da Austrália, e depois a gente acompanhou, né? Depois da Copa de 50, essa coisa toda, a gente fez um exercício de ir para trás, né? Na época em que as camisas não eram numeradas, para tentar contar quais eram os jogadores que teriam vestido a 10 se as camisas fossem numeradas, entendeu? Então, elencando o Andrade, a Maravilha Negra, essa coisa toda. É um exercício de futebol. Agora, eu acho que é realmente uma coisa que fica cada vez mais romântica e que, infelizmente, faz cada vez menos sentido, né? Eu lembro que, quando a gente lançou o livro, em muitos lugares que a gente ia conversar sobre a obra, eu falava muito disso, né? Porque você chegava num campo de futebol, fosse ele qual fosse, né? Podia ser um campo de várzea, podia ser um futebol na praia. Quando você via o cara envergando a camisa 10 ali, você já não enxergava o cara de uma maneira diferente, né? Você esperava que ele fosse capaz de fazer alguma coisa. Quando o cara tira essa camisa, né? Que você não merece, né? Como eu costumava brincar, que quando eu ia jogar bola, eu ia jogar alguma pelada e o negócio era tão sério que tinha número na camisa, eu aceitava no máximo até os 5, cara. Depois dos 5 eu não tinha futebol pra usar, não. Eu jogava no gol, Vladir, mas depois fiquei baixinho e não adiantou mais. Mas eu também sempre gostei de jogar no gol. Acho uma posição assim muito diferente, né? E conheci várias pessoas, por exemplo, o saudoso Michel Lohance, grande jornalista, adorava gol também. Celso Funzelt, por exemplo, ele enche a boca para falar que gosta de jogar no gol também. Michel Lohance, até pouca gente sabe, né? O pai do Michel era um jornalista famoso. Sim. E o Michel foi criado na Gávea, né? Quem viu o Michel jogar, por exemplo, na época de garoto, diz que se ele quisesse ter seguido a carreira, ele ia defender o gol. Quem sabe se ele teria sido o arqueiro rubro-negro. O meu problema foi todo o tamanho. Eu adorava jogar no gol,
era danado, treinava 2 períodos por minha conta, aí ainda ia jogar jogo lá que me chamassem pra jogar, mas fiquei com 1,75 m, dancei. Aí não teve mais jeito. Tem que... Vladir, você falou aí do camisa 10, depois do Pelé, quem formaria o seu top 5 dos melhores jogadores de todos os tempos? Puta, cara. Essa é dura, né? Essa é dura de responder. Não, mas ó, já vou falar pra você que o Zidane tem lugar aí, né? Tá. E o Maradona tá fora também? Não tá. Não tá, Esse né? tem que colocar dentro. Aí sobrou 2 vagas, hein? Não, Pelé tá fora, sobrou 3. Pelé não conta, né? Garrincha entra? Cara, ele não era um 10, né, cara? Mas com verdade. certeza, só pela... Então, isso é legal também, porque no livro a gente, além de ter feito esse capítulo que a gente volta para trás na história, a gente também entrou nessa, né? Tanto que o livro tem um capítulo que chama Os 10 que não eram 10, né? Sim, que era para poder botar o Romário, né? O Garrincha, eu acho assim, só a contribuição lúdica, né? Tudo bem que o futebol em si ele é lúdico, mas só a contribuição romântica e de fantasia que o Garrincha deu pro futebol, né? Fora que jogava muito, tem que constar em qualquer lista, mesmo que seja essa de 5 aí, né, cara? Exatamente. Ô, Vladir, você assistiu o que a Sport TV passou, os jogos de 58 e 62 na íntegra? Cara, eu não vi não. Agora, por causa dos grandes momentos, eu já vi muito VT, né, cara? Muito VT, muito assim. Não, aliás, grandes momentos, que programa inesquecível, né? E é muito legal de ver até, né? Porque, por exemplo, eu lembro que uma coisa deslocada do tempo, eu até tenho idade e lembro de ter visto assim, não lembrava, por exemplo, a final de 82 da democracia do Corinthians, que ela é emblemática, né? Sim. Quando você pega o jogo, agora isso que eu acho uma coisa, pelo tom que você falou, você provavelmente viu os VTs e ficou maravilhado com o que você via, né? Exatamente. Só pra... Eu acho que a melhor maneira de você ter uma noção do que representava aquele futebol é você pegar, se você já teve essa experiência, por exemplo, de pegar um jogo, a final de 82 do Corinthians e rever. Eu já revi várias vezes e vou te falar aqui sem olhar... Não achou tão bom. Não, eu achei até bom e vou te falar aqui sem olhar em papel nenhum. Solito, Alfinete, Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir. Paulinho, Sócrates e Zenon, Atalipa, Casagrande, Bigo e Eduardo entrando de vez em quando. E por que eu estou falando isso? Não sei se eu fui claro, porque muitas vezes existem decisões e jogos assim... muito simbólicos e representativos, mas quando você vai revê-los, você vê tudo que não era bonito ali, né? O Sócrates dando o chute que vai muito longe do gol. E na final, Vladir, na final, agora... eles jogam para ganhar, eles não jogavam o futebol que eles jogavam o campeonato inteiro. Então, mas aí quando você vê um jogo de 58, por exemplo, próprio jogo de 70, né? Você pega qualquer jogo do Brasil em 70, cara, aquilo parece um filme. É inacreditável, né? Agora, minhas grandes memórias, eu não sei se vocês conheceram o Canal 100, que passava nos cinemas. Para mim, aquilo era uma obra de arte, né? Porque eles conseguiram dar um close, faziam aquilo, passava durante a sessão do cinema, então aquilo virava um estádio de futebol nas sessões e as imagens são lindíssimas, né? E, se eu não me engano, eu não sei agora, mas... tem matéria sobre isso, até precisava ver também, porque ao contrário do Paulinho, que acabou de recitar o time de 82 aí, a minha memória ela me trai muito, cara, mas eu acho que o acervo do Canal 100 tá todo na Cinemateca e tá assim, sabe, muito longe, não tem cuidado nenhum. Se fez matéria, por isso que eu estou falando que minha memória não é boa, porque eu li muito sobre isso e tentei, inclusive, ir atrás dessa história, porque parece que o acervo está totalmente jogado. E eu, como cara de televisão, Marco, canso de falar disso, por exemplo, se você imagina que o Torturra lá fazia com a câmera no ombro, uma câmera pesada, e ele conseguia fazer aquela poesia do futebol. E você imagina que hoje a gente tem esse recurso tecnológico, você tem câmera que não pesa nada, que você podia colocar em vários lugares do campo. Por exemplo, aquela câmera rasa do gramado, que ela muda totalmente a dinâmica, eu acho incrível, cara, que a gente faça tanta transmissão de futebol e a gente praticamente tenha abolido um plano como aquele.
Precisa ser preservado, né? Isso é uma memória incrível. Não, sem dúvida, é um olhar diferente, né? Vladir, eu falei da transmissão da Sport TV, porque eu fiquei impressionado, porque eu li bastante sobre 58, 62, como todo mundo. Não tinha assistido ao jogo. Aliás, eu tinha assistido apenas a final de 58, porque a final de 58 estava no YouTube. Eu assisti a final. Mas eu jamais imaginaria que o Zagallo jogasse tanto. Eu fiquei impressionado com o Zagallo. Porque o Didi jogar muito, é óbvio. É uma coisa que todo mundo sempre falou. O Didi é uma coisa espetacular. O Pelé jogar muito, é óbvio. O Garrincha jogar muito. Mas o Zagallo me surpreendeu. Eu achava que o Zagallo era um Zinho. Não que o Zinho seja um mau jogador, mas no mesmo o Zagallo, ele além de ter um fôlego impressionante, ele cobria, claro, modernamente para a época o meio-campo, mas ele também sabia driblar pela esquerda e cruzar na cabeça dos caras. Muitos gols do Garrincha eram cruzamento do Zagallo. Eu lembro que quando eu trabalhei na ESPN, na verdade eu não levava essa história, porque adiante, mas você sabe que é uma grande questão essa, né? Se o Brasil de 58 ou se o Brasil de 70. Eu acho um grande tema esse que não vai ter conclusão, nunca, é só uma questão de gosto. Mas se minha memória é ruim para algumas coisas, eu acho que eu tenho uma grande memória emotiva. Você estava falando do Zagallo, eu vou te contar uma história que o seu Zé Macia, o Pepe, me contou uma vez. E agora, lembrando dela, eu lembro até onde foi. A gente foi fazer um evento no Sesc em Santos, e a gente estava descendo a escada e ele me contou essa história. Falou que certo dia o Santos foi enfrentar o Botafogo. E aí chegou lá naquele papo de vestiário, não sei o que lá, alguém virou e falou: meu, vocês querem ganhar do Botafogo? Bota 2 caras aí para marcar o Zagallo. Aí um olhou pro outro, assim, com aquele ar de descrença, não sei o que lá. Bom, o Lula foi lá, mandou e fez o negócio. Santos 5-0. Nossa, legal. Não, o Zagallo, ele é inteligentíssimo jogando. Não, eu fiquei realmente impressionado, porque o Zagallo foi o melhor do jogo das quartas de final de 58. Jogou muito bem na semifinal e jogou um futebol sensacional na final também. Quer dizer, foi impressionante. E o que eu acho mais legal dessa história toda, né, quem é atento assim, à história do futebol, é que o Zagallo ocupou o lugar do Pepe em 2 Copas. Tudo bem que ocupou por uma questão, o Pepe estava lesionado e tudo, né? Mas o Pepe teria bom motivo para não querer contar essa história. E contou, entendeu? Enaltecendo o futebol do Zagallo, cara. Entendeu? Enaltecendo. Tem até esse aspecto a mais, né? Sem dúvida. Ô, Vladir, indo um pouquinho mais para trás, aí, mais longe, você também fez 2 documentários, um sobre futebol, né? Participou. E queria que você falasse um pouquinho pra gente aí dessa história do Homem Borracha. Você sabe quem é o Homem Borracha, Paulinho? Quem é? Pois ele vai te contar aqui agora. Mas ele... Dizem que ele botou a bicicleta, mas parece que não, né? Não. Lá. Conta pra nós. Na verdade ele conseguia executar como ninguém conseguia executar. A história foi a seguinte, né, Marco? Eu até citei aqui o André, e na verdade eu recebi um presente do André, porque ele tinha escrito a biografia do Leônidas e tinha se aproximado muito da Albertina, que foi a mulher que viveu com o Leônidas até o final da vida, né? E quando ele aprovou o projeto do livro, ele tinha aprovado junto um audiovisual, um documentário. E aqui, a gente que é jornalista sabe como é, o tempo anda rápido e você tem prazos para concluir esse tipo de coisa. E ele um belo dia ligou para mim e falou: puta, Vladir, o prazo está acabando, cara, eu sei que você está cheio de coisa para fazer, mas pô, você não quer fazer um documentário do Leônidas comigo? É óbvio que eu topei, né, cara? E você já teve a oportunidade de ver o documentário, já? Sim. Já vi, inclusive postei no meu blog. É de chorar, principalmente. Por que eu falei que eu fui um felizardo? Porque só o depoimento e o calor e poder mostrar a relação que a Albertina tinha com o Leônidas, cara, já é um negócio. Se vocês lembram o depoimento final dela no último trecho do documentário, assim, é um negócio de rasgar o coração, né?
E foi um desafio para a gente, porque imagine vocês, a gente fez um documentário de 1 hora, né? Você sabe quanto tinha de imagem que a gente revirou o arquivo? Quanto tempo vocês acham que tinha o total de imagem do Leônidas? Muito Entre pouco, né? entrevista e jogando bola em campo. Quanto vocês acham? Muito pouco, né? Tinha menos de 4 minutos e meio. Nossa Caramba. Senhora. Quer dizer, para você transformar isso num documentário, Não, imagina Então, como um ídolo desse, um cara que foi Sim. gigante, né? Como foi, né? Pouca coisa dele. Ele foi muito grande mesmo, né? Muito assim, muito. Com histórias que você vê aquele negócio que acho que era o Porfírio da Paz que foi buscar ele na estação, na central, quando ele veio do trem do Rio para São Paulo, e ele foi levado nas costas, né, cara? Até a sede do... que Qualquer ficava ali no perna de centro pau da hoje cidade. aí tem horas. E era um negro, né, cara? Isso tinha tudo um simbolismo, né? O homem que morreu com 90 anos, não é isso? 91, alguma coisa. Mas ele já estava bem debilitado no final da vida, assim, né? E uma outra coisa interessante desse documentário, daí eu, na verdade, sou roteirista, mas eu achei interessante, que é aquele negócio, né? Eu sempre tive, eu acho que poucas coisas legitimam mais o jornalismo do que essa questão da memória, né? E o André, como ele já tinha essa ideia, e ele conviveu muito com a Albertina e com o Leônidas nos últimos anos, quando o Leônidas morreu, o André foi o único cara que levou uma equipe, cara, para filmar, né, no enterro do Leônidas, cara. E quando eu sabia disso, e quando ele me convidou para fazer, eu falei, pô, cara, a gente tem que usar isso, cara, entendeu? A gente tem que mostrar ali, cara, o final do cara mesmo. Tanto se vocês recordam do documentário, ele começa com as imagens do velório do Leônidas, Isso. como se fosse ele conversando com as pessoas, né? Aquele texto eu escrevi como se fosse o Leônidas, e o documentário se encerra também ele se despedindo e ele falando, né? E a gente até deu uma sorte danada, que a gente queria uma grande voz, né, para interpretar aquilo. E o Eduzinho, que era um produtor que trabalhava com a gente, uma vez eu conversando com o André, falei, poxa vida, como eu gostaria de ver isso na voz de um Milton Gonçalves, por exemplo, né? Pô, e não é que o moleque escutou, cara, ele deu um jeito de achar o telefone do Milton Gonçalves, ligou pro Milton Gonçalves, contou a história e o Milton Gonçalves comprou na hora, cara. Tinha que se fazer mais isso, né? Coutinho, Edu, tem uma galera aí. Tem bastante Cara, e tem muita gente sem documentar, né? Eu que sou um cara que gosta de livros, por exemplo, tenho um amigo em Santos chamado Eduardo Silva, jornalista, né? Que há anos se bate para tentar escrever um livro sobre o Pagão, por exemplo. O Pagão não tem um livro, cara. Parece que vai sair um livro agora do Luizinho Pequeno Polegar. Eu escutei numa live do Rock Citadini, numa dessas lives que estão fazendo, ele fez o livro do Neco, e um familiar do Luizinho pediu para ele fazer o livro e ele aceitou na live. Você vê, ó, essa semana que passou, eu estava burilando, eu lembrava que o Elvídio Matos tinha feito uma entrevista para o grande School Luizinho. E eu fui atrás disso achando que a entrevista podia ser um pouco grande. Eu, na verdade, peguei o arquivo faz uns 4, 5 dias. Na verdade, tem 5 minutos e 52. Sim, é pouquinho mesmo. Ele andando com o vídeo contando algumas coisas. Baita personagem, né, Paulinho, também. Não, sem dúvida. E o Elvídio também ótimo para fazer esse tipo de entrevista, né? Ele é muito bom. Sim, sim. Viu, Vladir? Eu hoje estou praticamente completando um cartão verde aqui na minha vida. Porque, Opa! Porque eu vim até de verde. Não, então, eu participei... eu participei algumas vezes, poucas vezes, do CBN Esporte Clube, quando o Vitor Biner estava lá. Depois, eu fiz uma entrevista, eu, Sócrates, o Nazi, o Cajuru, com o Muricy Ramalho e com o Beluso, numa TV que o Cajuru tinha. Então, ó, Sócrates, Vitor Biner e agora completando com o Vladir Lemos. É um cartão verde picado. Mas eu entrei nesse assunto porque o Sócrates sempre foi uma pessoa, além de ser muito importante para o Brasil, muito importante para o futebol, foi muito importante para mim também, porque sempre que eu conversei com ele me deu conselhos que somente ele, com a cabeça dele, poderia dar. Ele foi muito generoso nessa entrevista comigo. Ele viu que eu estava em 2007, devagar ainda. Toda hora ele me chamava para fazer uma pergunta. Ele foi muito generoso.
E eu sei que você conviveu muito tempo com ele, e eu queria que você falasse um pouco dessa convivência, Vladir. Pô, na verdade é uma coisa que a gente leva, né? Dias atrás, eu não sei, eu estava conversando com alguém, e também era uma live e alguém me perguntou isso. A vida da gente é muito louca, né, Paulo? Você imagina, eu sou um cara nascido em 67. Em 82, cara, eu tinha 15 anos de idade. Ou seja, a Copa do Mundo de 82, ela me pegou em cheio, cara. Se minha memória me trai para algumas coisas, a memória de 82 eu sou capaz de lembrar de cada momento, de cada jogo e de lembrar onde eu estava. Aí você imagina que sua vida vai dar uma volta, vai passar um tempo e um belo dia você vai ter o Sócrates como seu companheiro de ofício, cara. Você não vai imaginar isso, entendeu? Você não vai imaginar isso nunca. E foi muito legal pra gente. Primeiro que você sabe que a gente sofre nesse nosso ofício. Muitas vezes a gente tem ideias na cabeça que a gente não consegue colocar de pé, mas dessa vez, quando a gente estava reformulando, eu lembro, tenho que dar o crédito a isso ao Júlio Moreno, jornalista que era quem comandava o departamento de jornalismo da cultura na época, que me chamou e falou para mim, Vladir, a gente precisa dar uma mudada no cartão verde. O que você tem na cabeça? O que você gostaria de fazer, cara? E aí foi quando a gente mexeu o cartão e levamos para lá o Sócrates e o Chico Sá, né? Que equipe, hein? E eu lembro que, na verdade, muita gente falava para mim, puta, o Sócrates, cara, o Sócrates vai ser problema, cara, mas eu não tinha a menor dúvida de que o Sócrates era um cara que tinha que ter voz sempre, entendeu? Sempre. E comigo, a primeira temporada do Cartão Verde, com essa reformulação, não sei se você lembra, a gente fazia o Cartão Verde depois da rodada de meio de semana. Sim. Então o programa entrava no ar 15 para meia-noite, cara. Você botar um magrão 15 para meia-noite para trabalhar, cara, não é fácil não, entendeu? Não é fácil não. E outra coisa também, uma coisa assim, de todas as coisas assim, a amizade que a gente desenhou, obviamente que como você também, o Sócrates me ensinou muita coisa, assim, e se você conhece o Sócrates, você sabe que é verdade o que eu vou dizer. O Sócrates, se ele podia ensinar alguma coisa pra gente, é que ele só fazia o que ele gostava, cara. Exatamente. Entendeu? Se ele achasse alguma coisa chata ou ruim, ou que ele não quisesse fazer, ele simplesmente não fazia, cara. E ele fez o programa durante 4 anos, e ele não chegou, já me deixou de coração gelado várias vezes, chegando 5 minutos para começar o programa, entendeu? Mas ele nunca chegou 1 minuto atrasado, cara. Você sentia que ele estava ali fazendo o programa de corpo e alma, entendeu? Ele gostava, tanto quando ficou internado a primeira vez, ele queria sair do hospital para fazer o programa, cara. Que legal. E deu um jeito, Que como legal. a gente não tinha pandemia, não tinha todo esse recurso que a gente tinha agora, ele entrou por telefone, cara, da cama do hospital, cara. Sensacional. O Vladir e Paulinho, agora, 2 curtinhas aí, pode ser para os dois, bem rapidinho. Estou muito incomodado com essa história de VAR. Para mim, porra, o cara faz o gol, a gente olha lá, não sabe se foi. Queria que vocês falassem rapidinho disso. E quando que a gente vai voltar a ganhar a Copa do Mundo Brasil, hein? Vladir primeiro, eu primeiro. Eu vou primeiro. Não, vai, Paulinho, vai primeiro os mais velhos, pode falar. Ah, verdade. Bom, olha, o VAR eu acho absolutamente necessário, embora ele, obviamente, tem que ser melhor aplicado. Ele é razoavelmente bem aplicado no exterior, mas Demora aqui... muito aqui. Olha, eu acho melhor demorar um pouquinho mais do que você decidir um campeonato como aconteceu na Copa da Inglaterra em 66, que todo mundo sabe que o gol da Inglaterra, a bola não entrou. Mas eu acho que aqui o grande problema é que a arbitragem sem o VAR, ela já não era tão competente, né? Para não dizer, para ficar no econômico. Então, eu acho que você tem que ter uma preparação melhor, um treinamento, é que nem clube mesmo de futebol, tem que treinar para o cara ficar sincronizado, para o cara entender o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Eu fui numa cabine de VAR, numa dessas feiras da CBF que teve, e eu fiz 2 simulações, não tem como demorar. É muita imagem, muito grande. Quer dizer, o camarada, ele realmente, eu acho que ele, ou ele quer aparecer demais, criando situação onde não tem, ou ele realmente tem dificuldade de ter coragem de decidir. Falta atitude, né? Exatamente. E com relação a ganhar uma Copa do Mundo, eu tô pessimista. Tô pessimista porque o futebol brasileiro, há muito tempo, ele não está apresentando futebol para isso.
Isso vem desde a degradação das categorias de base, com esse monte de empresário entrando no meio. E eu só não vou me alongar muito por causa do horário. Vladir, você? Eu vou ficar, na verdade foi uma pergunta que caiu como uma luva, porque sem ser essa semana que passou a outra, o artigo que eu mandei para o jornal era justamente sobre o VAR. Então eu vou dar alguns números, que na verdade não são meus, mas são coisas que eu coletei quando fui escrever sobre o tema, que o Marco falou um negócio de demorar, né? O nosso VAR aqui, na média, tem demorado 46% mais do que recomenda a FIFA. E da temporada passada para essa, que a gente está praticamente no começo, na verdade a gente teve 68% mais interferência do VAR nos jogos. Nossa. Agora, o que eu acho? Eu acho assim, não dá para brigar com o VAR, de repente é necessário, né? A coisa que o Paulinho falou da Inglaterra era uma questão do chip na bola resolveria, e chip na bola jamais ia deixar a gente nessa ladainha toda, né? E nessa briga. Exatamente. Agora, de todas as coisas que tenho refletido a respeito do VAR, tem duas que eu acho importante falar. Uma é aquela que, assim, é como você escala o VAR, entendeu? Você, na verdade, tem uma patente em juiz, cara. Se você coloca o cara lá em cima para ser árbitro de vídeo, um cara que tem mais nome, mais prestígio do que o cara que está com o apito embaixo, você fatalmente está criando uma situação desconfortável. E a possibilidade do cara induzir o cara de baixo a tomar atitude igual a dele é grande. Acho que é uma coisa que a comissão de arbitragem tinha que pensar. A outra é que, de alguma forma, cara, o VAR precisa vestir, como diria meu amigo Chico Sá, as sandálias da humildade, cara. Porque, a parte das questões tecnológicas, das quais, modestamente, eu entendo um pouco, de freeze, de frame, de como você frisa uma imagem, para você tirar alguma conclusão, o momento que a bola sai do pé, além dessa questão da patente do árbitro, aquele caso do gol do Luciano, na partida entre o São Paulo e o Atlético Mineiro, vocês estão lembrados que deu muito o que falar, aquele lance que o jogador do Luciano está coberto pelo jogador da frente, aquele é um lance que o VAR tem que ter humildade de falar, cara, isso aqui, se a gente só tem essa imagem, a gente não pode chegar a conclusão nenhuma. Isso fica com a conclusão do árbitro de baixo, lógico. Porque ali, na verdade, pode até ser, por exemplo, eu acho importante aquela questão que já começou na Copa do Mundo, quando o VAR veio à tona, e isso já foi um tema, que é você mostrar o VAR e você impedir que as pessoas saibam o que está se conversando, para você saber exatamente o que está sendo analisado, entendeu? Porque, do jeito que mostraram a imagem, ali o Luciano coberto pelo jogador da frente, como é que ele estabeleceu o ponto da linha se o Luciano está coberto, cara? Não tem a menor condição. Vladir, infelizmente o nosso horário aqui já está em cima, mas foi muito legal bater papo com você. Eu lamento como vocês, desejo sucesso aí pro programa, contem comigo. Você sabe, Paulinho, às vezes a gente dispersa mesmo porque as tarefas são muitas, cara. Sem dúvida. Vladir, um grande abraço para você, sucesso no seu programa, viu? Obrigado, cara. Revista do Esporte, toda quarta por enquanto, 8h45 da noite. Em breve a gente vai ter uma edição de segunda. Olha lá, Paulinho, eu sei que você tem um bom olhar, critique se for o caso. A gente está lá para fazer melhor. Inacreditável hoje, Paulinho, sensacional. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Obrigado, Vladir. Um grande abraço. Obrigado. Um grande abraço, meu. Dizem que se o tempo passar rápido é porque o papo é bom. Então foi ótimo aqui de minha parte. Gostei demais. Foi muito bom, Vladir. Até terça! Valeu!